Meu nome é Eduardo Federizi Salenave e nesta aula vamos estudar os verbos. Na definição, veremos que a principal função dos verbos é expressar ações. Dentre as 10 classes de palavras da morfologia, os verbos são as palavras que mais sofrem flexões na língua portuguesa. Os verbos sofrem variação de tempo, de modo, de número e de voz. E é por meio do estudo das estruturas do verbo, da identificação das desinências, que nós percebemos todas essas flexões. Assim como outras palavras, os verbos também se apresentam na forma de locução. É o caso dos tempos compostos e da voz passiva analítica. Ok? Em seguida, vamos conjugar 3 verbos. O verbo estudar da primeira conjugação, o verbo vender da segunda conjugação e o verbo partir da terceira conjugação. Passaremos pelos 6 tempos do modo indicativo, pelos 3 tempos do modo subjuntivo e também faremos a construção do imperativo, afirmativo e negativo. Também estudaremos a formação dos tempos compostos, para em seguida estudarmos as formas nominais do verbo, o infinitivo, o gerúndio e o particípio, com atenção especial ao infinitivo pessoal. E quanto à classificação, os verbos podem ser regulares, irregulares, anômalos, defectivos, impessoais, unipessoais, auxiliares e abundantes. Para fechar a nossa aula de verbos, a flexão de voz, ativa, passiva e a conversão de uma para outra, a voz reflexiva e a voz neutra. Vamos à aula? Como de costume, começamos pela definição. Verbo é a palavra variável que indica, que expressa, principalmente ação. Expressar ações é a função que mais associamos aos verbos, mas eles também apontam estado, mudança de estado, fenômenos da natureza, existência, desejo, conveniência, passividade, necessidade e ocorrência. Das 10 classes de palavras da morfologia, os verbos são os que mais sofrem flexões. Os verbos sofrem 4 tipos de flexões: de tempo, passado, presente, futuro; de modo, indicativo, que é o modo da realidade; subjuntivo, o modo da possibilidade; e imperativo, modo empregado quando se quer dar ordens; de número, singular e plural; e de voz, voz ativa, voz passiva, neutra e reflexiva. Estrutura do verbo. Existem 3 conjugações verbais, conforme a terminação do verbo no infinitivo impessoal. Os verbos da primeira conjugação são aqueles terminados em ar. Os da segunda conjugação são aqueles terminados em er. E os da terceira, aqueles terminados em ir. Observação: o verbo pôr, cuja forma arcaica é poer, e seus derivados, dispor, compor, pertencem à segunda conjugação, a dos verbos terminados em er. As várias flexões do verbo são apontadas pelas desinências verbais, modo-temporais e número-pessoais. Recomendo que vocês retomem a aula sobre estrutura de palavras para revisar e fixar a questão das desinências, um dos 6 morfemas que compõem as palavras. Vejamos os exemplos. Estudasses, radical, estude. Vogal temática, a. Desinência modo temporal, se, indicando o modo e o tempo verbal, pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Desinência número pessoal, s, indicando que o verbo está na segunda pessoa do singular, tu. Analisemos agora o mesmo verbo, porém flexionado de outra maneira. Estudaremos, radical estude, vogal temática a, até aqui tudo igual, mas a partir desse ponto aparecem as desinências apresentando as flexões. Desinência modo temporal, re, indicando que o verbo está no futuro do presente do modo indicativo, e desinência número pessoal, mos, indicando a primeira pessoa do plural, nós. Familiarizar-se com as desinências, tempos e modos verbais é fundamental para o uso e compreensão corretos dos verbos. Uma das formas de classificar os verbos é pela posição da sílaba tônica. As formas risotônicas têm a sílaba tônica no radical. Andas,
a tônica é an, ou seja, dentro do radical. Já as formas arrisotônicas têm a tônica na desinência, fora do radical. Andarás, a palavra é oxítona, a tônica é ras, a última sílaba, que não faz parte do radical. Locuções verbais. Estruturas formadas por dois ou mais verbos, geralmente por apenas dois verbos. As locuções verbais formam os tempos compostos e a voz passiva analítica. As locuções verbais são construídas conforme a seguinte estrutura: verbo auxiliar mais verbo principal. Os verbos auxiliares mais comuns são estar, ser, haver, ter e ir. O verbo principal estará em alguma de suas formas nominais: infinitivo, gerúndio e particípio. E é nele, no verbo principal, que estará contida a ideia central da locução. Podemos dançar. Podemos é o verbo auxiliar e expressa a ideia acessória. Dançar é o verbo principal, está no infinitivo e expressa a verdadeira ação, a ideia central da locução. Atenção! Alguns gramáticos fazem distinção entre perífrases e locuções verbais. Perífrases seriam formadas por verbo auxiliar mais verbo principal, que é um infinitivo ou um gerúndio. E as locuções verbais seriam formadas pelo verbo auxiliar mais verbo principal, que seria um particípio. Passemos à apresentação dos modos e tempos verbais e ao emprego de cada um deles. Vamos começar pelo modo indicativo. Recomendo que em cada um dos tempos verbais vocês pausem a aula e copiem a flexão completa das 3 conjugações. É uma boa forma de ganhar familiaridade com os vários tempos verbais. Então, mãos à obra. Presente do indicativo: eu estudo, tu estudas, ele estuda. Nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Quando empregamos o presente do indicativo? Para expressar fato que acontece no presente. O garoto devora o doce. Isto é, neste exato momento, o garoto está em pleno ato de devorar o doce. Para fatos e estados fixos e duráveis. A grama é verde, ou o homem é mortal. Para ação habitual, eu corro no parque. Com o uso do presente do indicativo, eu não estou dizendo que no exato momento em que eu falo, estou correndo no parque, mas sim que tenho o hábito, tenho o costume de correr no parque. Trata-se de algo rotineiro. Para presente histórico, os soldados do faraó atacam as forças hititas. Sabemos que hititas e egípcios não estão a se enfrentar no momento presente. Porém, o escritor pode empregar o presente do infinitivo para criar um efeito dramático, aproximando o leitor do fato passado que está sendo narrado. Para indicar futuro próximo, resolvemos a pendência amanhã. Para imperativo mais suave e informal, você busca o jornal para mim? O emprego do presente do infinitivo é uma forma de amenizar o tom imperativo, que, dependendo da situação, pode soar arrogante e até mesmo autoritário. Para criar um efeito enfático em orações condicionais, se o alarme dispara, é hora de correr. Justamente por ser o modo da realidade, o indicativo dá um outro tom às construções condicionais, as quais geralmente se apresentam no modo subjuntivo, que é o modo da possibilidade. Pretérito perfeito do indicativo: eu estudei, tu estudaste, ele estudou, nós estudamos, vós estudastes, eles estudaram. O pretérito perfeito é empregado para indicar um fato concluído no passado, um processo concluído. Perfeito vem de perfazer, fazer até o final. Carla estudou. Carla começou e terminou a ação de estudar no tempo passado. Pretérito imperfeito do indicativo: eu estudava, tu estudavas, ele estudava, nós estudávamos, vós estudáveis, eles estudavam. Este tempo é empregado para fato não concluído no passado.
Estudavam quando a notícia chegou. Neste exemplo, a ação de estudar estava em curso no tempo passado. Não foi concluída. Para fato passado corriqueiro. Eu corria no parque. Quer dizer, eu tinha o hábito de correr no parque. Uma atividade que era frequente no passado. Pretérito mais que perfeito do indicativo. Eu estudara, tu estudaras, ele estudara. Nós estudáramos, vós estudareis, eles estudaram. O mais que perfeito do indicativo aponta a anterioridade de um fato passado a outro fato passado. É o passado do passado. Quando eu decidi, o tempo já se esgotara. Reparem que a ação de o tempo se esgotar é anterior à ação de eu decidir. Para exprimir desejo, quisera eu ter o amor dela. Futuro do presente do indicativo. Eu estudarei, tu estudarás, ele estudará. Nós estudaremos, vós estudareis, eles estudarão. Este tempo é usado para indicar fato futuro. Comprarei um sítio. Para exprimir dúvidas sobre algo do presente. Será que foi ele mesmo? Também pode ser empregado com valor imperativo, uso típico de textos bíblicos. Não matarás. Futuro do pretérito do indicativo. Eu estudaria, tu estudarias, ele estudaria. Nós estudaríamos, vós estudaríeis, eles estudariam. Variados são os empregos do futuro do pretérito do indicativo. Podemos empregá-lo para exprimir fato futuro no passado. Seria um futuro do passado. Eu disse que não venderia a fazenda. Para a incerteza sobre algo do passado. Ele teria uns 30 anos. Para construir um imperativo polido e suavizado. Tu me farias um favor? Para expressar espanto em frases interrogativas e exclamativas. Jamais furtaria algo. Para a construção de subordinações condicionais. Formulação de hipóteses. Se ele pedisse, eu iria. Agora, os tempos verbais do modo subjuntivo. Subjuntivo vem do latim subjuntivus, que significa algo para ligar ou para subordinar. É, portanto, o modo próprio da oração subordinada. Presente do subjuntivo. Que eu estude, que tu estudes, que ele estude. Que nós estudemos, que vós estudeis, que eles estudem. O presente do subjuntivo indica possibilidade. Suponhamos que ele trabalhe. Presente do subjuntivo aqui indicando possibilidade, então. Garantimos que ele não trabalha. Presente do indicativo indicando uma certeza. Observação. Geralmente, o presente do subjuntivo complementa verbos que expressam desejo, dúvida, lamento e ordem. Duvidar, proibir, pedir, desejar, lamentar e outros. Outra função do presente do subjuntivo é expressar desejo ou ordem. Que Deus a tenha. Que tu sejas o próximo. Que os jogos comecem. Atenção, este que introdutório é de uso facultativo. Eu poderia dizer simplesmente Deus a tenha, sem o quê? Sem problema nenhum. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu estudasse, se tu estudasses, se ele estudasse, se nós estudássemos, se vós estudasseis, se eles estudassem. O pretérito imperfeito do subjuntivo expressa a ação anterior, no futuro ou no passado, à ação do verbo da oração principal. No passado, como é que fica? Ainda que possuísse o cheque, não o devolveria ao dono. O ato de possuir é anterior ao ato de devolver. No presente, se agora possuísse o cheque, não devolveria ao dono. E no futuro, ficaria feliz se tu devolvesses o cheque. O pretérito mais que perfeito do indicativo pode substituir o pretérito imperfeito do subjuntivo. Não for a chuva, teríamos chegado em tempo. Em vez de, se não fosse a chuva, teríamos chegado em tempo. Estivera eu atento, não haveria perdido o ônibus. Igual a dizer, se eu estivesse atento,
não haveria perdido o ônibus. Futuro do subjuntivo. Quando eu estudar, quando tu estudares, quando ele estudar, quando nós estudarmos, quando vós estudardes, quando eles estudarem. Empregado simplesmente para indicar acontecimento futuro. Estarei pronto quando tu me chamares. Modo imperativo, modo que indica ordem, exortação ou súplica. Vejamos primeiro o imperativo afirmativo. Obviamente, não temos a primeira pessoa do discurso, pois é ilógico alguém dar uma ordem a si mesmo. Podemos até fazer isso, mas empregaremos a terceira pessoa do discurso. A segunda pessoa é construída a partir do presente do indicativo com o corte do S final. Canta tu, cantai vós. A primeira pessoa do plural e a terceira pessoa são construídas a partir do presente do subjuntivo. Cante ele, cantemos nós, cantem eles. Agora, atenção, a construção do imperativo negativo é feita inteiramente a partir do presente do subjuntivo. Não cantes tu, não cante ele, não cantemos nós. Não canteis vós, não cantem eles. Fixem bem a diferença entre a segunda pessoa do afirmativo e a segunda pessoa do negativo, ok? Tempos compostos são aqueles tempos formados pelas locuções verbais, verbo auxiliar, ter ou haver, mais verbo principal, particípio invariável. Existem 4 tempos compostos no modo indicativo. Pretérito perfeito. Tenho estudado. Verbo auxiliar tenho, no presente do indicativo, empregado para indicar ação iniciada no passado recente que se prolonga no presente. Pretérito mais que perfeito. Havia estudado. Verbo auxiliar havia, no pretérito imperfeito do indicativo, e seu emprego é o mesmo que da forma simples. Futuro do presente. Terei estudado. Verbo auxiliar no futuro do presente do indicativo, e essa forma composta é empregada para fato futuro anterior a outro fato futuro. É o passado do futuro. Futuro do pretérito. Teria estudado. Verbo auxiliar teria, no futuro do pretérito do indicativo, empregado para fato passado que ocorreria após outro fato passado. É a condicional do passado. Há 3 tempos compostos do modo subjuntivo. Pretérito perfeito, tenha estudado. Verbo auxiliar tenha no presente do subjuntivo. Empregado para exprimir desejo de que algo já tenha ocorrido. Pretérito mais que perfeito do subjuntivo. Tivesse estudado. Verbo auxiliar tivesse no pretérito imperfeito do subjuntivo. Indica fato ocorrido antes de outro fato já concluído. Tivesse eu comprado um guarda-chuva, não estaria todo molhado. Futuro do subjuntivo. Tiver estudado. Verbo auxiliar no futuro do subjuntivo. E o emprego tem o mesmo valor da forma simples. Pode indicar uma ação futura antes de outra ação futura ou, ao contrário, uma ação futura posterior a outra ação futura. Quando eu tiver estudado, ganharei minha mesada. Eu só ganharei a mesada após ter estudado. Quando eu tiver estudado, as informações já serão inúteis. A locução tiver estudado indica uma ação posterior a outro fato futuro. Vamos analisar agora as formas nominais do verbo. Infinitivo. Estudar, vender, partir. É caracterizado pelo final em R. Tem um caráter substantivo, é o nome do próprio verbo. Pode ser pessoal, sofrendo flexões, ou impessoal, caso em que é invariável. Pode apresentar valor imperativo, passar bem, equivale à forma imperativa, passe bem. O infinitivo pessoal possui forma composta, ter estudado. Gerúndio. Estudando, vendendo, partindo, é caracterizado pelo final ando, endo e indo. Sua forma simples denota ação em curso, enquanto sua forma composta denota ação concluída. Tendo estudado, ou seja, a ação de estudar já foi completada. O gerúndio tem caráter adverbial e adjetivo.
passeava pela cidade cantando e dançava sorrindo. Em ambos os exemplos, o gerúndio tem caráter adverbial, pois qualifica, complementa o verbo de alguma forma. Leu uma carta contendo mentiras. O mesmo que dizer, leu uma carta que continha mentiras. O gerúndio assume um caráter adjetivo, qualificando o substantivo carta. Reparem que, quando empregado com valor adverbial ou adjetivo, o gerúndio não é separado por vírgula. O particípio é caracterizado pela terminação ado e ido. Tem caráter adjetivo e indicação terminada. Isto quando não está formando tempos compostos. O particípio flexiona-se em gênero e número. Avaliadas as apresentações, o parecer foi emitido. O particípio avaliadas concorda em gênero e número com o termo apresentações. É muito comum haver confusão entre o adjetivo e o particípio. Vejamos como os diferenciar. Em orações com verbos de ligação, temos adjetivo. A porta está aberta. Está é verbo de ligação e aberta é adjetivo. Em locuções verbais, tempos compostos e voz passiva analítica, temos particípio. Em orações reduzidas de particípio, temos, obviamente, particípio. O homem fotografado pelos detetives escapou. O homem que foi fotografado pelos detetives escapou. As partidas jogadas no verão passado foram épicas, ou as partidas que foram jogadas no verão passado foram épicas. Portanto, atenção, fotografado e jogadas não são adjetivos, mas sim particípios. Emprego do infinitivo, que pode ser pessoal e impessoal. O emprego do infinitivo, quando o flexionar, quando não o flexionar, esse é um dos assuntos mais sujeitos a controvérsias. As orientações que se seguem não são regras rígidas, são sugestões, pessoal. Para bom uso do infinitivo, considerem questões de clareza, ênfase e eufonia, se soa bem ou não no seu texto, no período em questão. O infinitivo será pessoal quando apresentar sujeito próprio e diferente do sujeito da oração principal. A alternativa era nós apresentarmos os documentos. A alternativa é sujeito do verbo era e nós é sujeito do verbo apresentar. Ou seja, o infinitivo apresentar tem sujeito próprio e ele é diferente do sujeito da oração principal. Portanto, ao invés da forma impessoal apresentar, empregamos a forma pessoal apresentarmos. B. Será pessoal se o sujeito estiver expresso antes do infinitivo. Pediu para vós resolverdes. Vós, sujeito expresso, logo, infinitivo pessoal, resolverdes. C. Se o sujeito for indeterminado, o infinitivo é pessoal. Testemunhei agredirem a vítima. Quem agrediu? Não sabemos, sujeito indeterminado. Infinitivo impessoal. Será impessoal se não estiver se referindo a um sujeito determinado. É necessário conferir os papéis. Quem seria o sujeito de conferir? Não sabemos, é indeterminado. Mas vejam que este caso não se confunde com o caso C, que acabamos de ver do infinitivo pessoal. B. Será impessoal se apresentar sentido imperativo. Disparar. C. Será impessoal se estiver fazendo parte de uma locução verbal. Todos queriam falar mais. O verbo falar faz parte da conjunção queriam falar. Portanto, é impessoal. D. Será impessoal se aparecer como complemento de verbos causativos, deixar, fazer e mandar, ou sensitivos, ouvir, sentir e ver, e tiver um pronome oblíquo como sujeito. Mandei-as escutar, e não mandei-as escutarem. Senti-os passar, e não senti-os passarem. E, mas se após o verbo causativo ou sensitivo vier um substantivo expresso que seja sujeito do infinitivo, a impessoalidade é facultativa. Ouvi os meninos, substantivo expresso, cantar ou
cantarem, tanto faz. F. Será impessoal se for complemento nominal de um adjetivo. A escolha foi difícil de aceitar. De aceitar é complemento nominal do adjetivo difícil. G. Equivalendo a um gerúndio, será impessoal. Ficou a limpar a cozinha. A limpar é equivalente ao gerúndio limpando. H. Quando o sujeito do infinitivo é o mesmo da oração principal, o infinitivo será impessoal. Porém, pode-se pessoalizá-lo se estiver longe do primeiro verbo. Eles foram dispensados de prestar serviço militar. Eles é sujeito tanto da locução verbal foram dispensados, quanto do verbo prestar, que fica no infinitivo impessoal. Próximos tópicos: classificação dos verbos. Verbos regulares. O radical não sofre alterações e as desinências seguem o padrão da conjugação. Atenção! Alguns verbos regulares, como aguar e apaziguar, possuem duas formas de conjugação. Com o tônico, sem acentuação gráfica. Aguo, aguas, agua. Apaziguo, apaziguas, apazigua. Ou com A e I tônicos no radical. Água, águas, água. Apaziguo, apaziguas, apazigua. Verbos irregulares. São os verbos que, ao longo de sua conjugação, o radical sofre alterações e as desinências não seguem o padrão da conjugação. As variações aparecem no presente do indicativo e no pretérito perfeito do indicativo. Medir no presente do indicativo não é eu medo, mas eu meço. Fazer não é eu fazo, com Z, mas sim eu faço, com cedilha. E eu fiz, no pretérito perfeito. Notem como aparecem várias transformações nos radicais desses verbos. Vejamos agora mais de perto o contraste entre a conjugação dos regulares e a dos irregulares. Nesta primeira tabela, temos o verbo regular cantar e o verbo irregular remediar, ambos no presente do indicativo. Eu canto, mas eu remedeio, e não eu remedio. Tu cantas, mas tu remedeias. Ele canta, mas ele remedeia. Eles cantam, mas eles remedeiam. Notem que a primeira e a segunda pessoa do plural de remediar seguem a conjugação regular, porém as demais fogem da forma regular. Na segunda tabela, novamente temos o verbo regular cantar e o verbo irregular saber, ambos no pretérito perfeito do indicativo. Neste caso, o que salta aos olhos é a transformação do radical do verbo saber, de sabe para soube. Reforçando a explicação, as irregularidades podem aparecer nas desinências e no radical do verbo. Verbos anômalos. Mais de um radical para o mesmo verbo. São verbos que passam por grandes transformações ao longo de sua conjugação. São eles os verbos estar, haver, ser, ter, ir, vir e por. Observemos as variações por que passa o verbo ir. No presente do indicativo é eu vou. No pretérito perfeito do indicativo é eu fui. E no pretérito imperfeito do indicativo, eu ia. O que vou, fui e ia têm em comum? São radicais completamente diferentes, porém todos pertencem ao mesmo verbo, ao verbo ir. Verbos defectivos são verbos de conjugação incompleta, ou seja, o verbo não possui todos os tempos verbais em todas as pessoas do discurso. O verbo precaver, no presente do indicativo, por exemplo, apresenta apenas a primeira e a segunda pessoa do plural. Nós precavemos, vós precaveis. Não existe eu precavo, tu precavas. O verbo é defectivo, tem conjugação incompleta, ok? Verbos impessoais são verbos sem sujeito. Atenção! Este é um assunto importante para as futuras aulas de análise sintática interna. Os verbos impessoais são os seguintes:
Haver, no sentido de existir, acontecer ou fazer. Havia 6 pessoas na sala. Aqui o haver usado como sinônimo de existir. Existiam 6 pessoas na sala. Houve críticas, ou aconteceram, ocorreram críticas. Há dias não te vejo, verbo haver no sentido de fazer. Faz dias que não te vejo. Fazer, ser e estar, indicando tempo ou clima. Estava frio. Faz 10 minutos. São 3 horas. Notem que de todos os verbos impessoais, apenas o verbo ser pode ficar no plural, estabelecendo concordância com o seu complemento. Verbos que indicam fenômenos naturais, chover, ventar, nevar, anoitecer. Mas atenção! Se empregados metaforicamente, são pessoais e devem concordar com o seu sujeito. Choviam rosas. Choviam concorda com o sujeito rosas, ok? Outros impessoais, passar seguido de preposição e apontando tempo, já passa das 5 horas. Passa é impessoal aqui. Bastar e chegar seguidos de preposição e expressando suficiência, basta de desculpas, chega de floreios. E estar e ficar em construções como está bem, não fica bem, fica mal, entre outras. Verbos unipessoais, verbos que somente são conjugados na terceira pessoa do singular e do plural. São verbos unipessoais, os verbos que exprimem sons de bichos e sons de coisas. Latir, grunhir, uivar, miar, tilintar, ribombar e vários outros. Verbos denotativos de ocorrência também são unipessoais. Acontecer, ocorrer, suceder e outros. Vejam que, de fato, não faz sentido conjugá-los na primeira e na segunda pessoa. Eu aconteço, eu ocorro, tu sucedes. Atenção! Alguns gramáticos classificam os verbos unipessoais e os impessoais como subtipos dos verbos defectivos. Lembrando que o que caracteriza e define os defectivos é não terem conjugação completa, ok? Verbos auxiliares formam as locuções verbais, participando da construção da voz passiva analítica e dos tempos compostos. Os verbos auxiliares ter, haver, ser e estar se ligam às formas nominais do verbo, infinitivo, gerúndio e particípio. Verbos abundantes são aqueles que possuem mais de uma forma para uma mesma flexão, principalmente no particípio. O verbo haver, por exemplo, apresenta 2 formas para a primeira pessoa do plural do presente do indicativo, havemos e emos, e também 2 formas para a segunda pessoa, haveis e eis. Alguns verbos possuem 2 formas de particípio, uma regular e outra irregular. Salvado, prendido e submergido, formas regulares. Salvo, preso, submerso, formas irregulares. Reparem que as formas irregulares são as mais curtinhas. Quando empregar a forma regular e quando empregar a forma irregular? Depende do verbo auxiliar, pessoal. Ele é que definirá o emprego do particípio. Se o auxiliar for ter ou haver, usados para a formação dos tempos compostos, empregaremos a forma regular do particípio dos verbos abundantes. Tinha salvado a moça e não tinha salvo a moça, certinho? Se o auxiliar for ser ou estar, utilizados para formar a voz passiva, empregaremos a forma irregular do particípio dos verbos abundantes. A moça foi salva pelo herói. Bem tranquilo esse ponto. Última observação sobre os abundantes. Notem que há verbos que só têm a forma irregular de particípio. Dizer, dito, escrever, escrito, fazer, feito, abrir, aberto. Não existe dizido, escrevido, fazido, abrido. Atenção com isso, pessoal. Flexão de voz. Conforme vimos no início de nossa aula, existem 4 vozes verbais: a ativa, a passiva, a neutra e a reflexiva. Na voz ativa, o sujeito pratica a ação expressa pelo verbo. O lenhador cortou a árvore. Lenhador é o sujeito agente da ação. Na voz passiva, como o nome sugere, o sujeito sofre a ação expressa pelo verbo. Há 2 formas de se construir a voz passiva.
A forma analítica é constituída pela locução verbal, verbo auxiliar, ser ou estar, mais particípio. A árvore foi cortada pelo lenhador. Árvore é o sujeito paciente da oração e pelo lenhador é o agente da passiva. Observem que o particípio faz concordância com o sujeito paciente. Aqui, o particípio fica no feminino, pois concorda com o substantivo feminino árvore. A forma sintética é mais enxuta, é constituída pela ligação do pronome apassivador se ao verbo. Cortaram-se as árvores. Reparem que o verbo deve concordar com o sujeito paciente. Árvores no plural. Cortaram no plural. Atenção! Na voz passiva analítica, o agente da passiva pode ser omitido. Na passiva sintética, ele não pode ser expresso. O gato foi alimentado pelo dono, ou o gato foi alimentado, sem agente da passiva expresso. Ambas as formas estão corretas. Alimentou-se o gato pelo dono. Aí não, errado. Voz passiva sintética não deve apresentar agente da passiva. Alimentou-se o gato. Pronto, certinho. Conversão de vozes. Rita devorou o bolo, voz ativa. O bolo foi devorado por Rita, voz passiva analítica. Vejamos como se operou a transformação da voz ativa para a voz passiva. Rita é sujeito agente da forma ativa. Na forma passiva será o agente da passiva, acompanhado de preposição. O bolo é objeto direto na voz ativa. Na passiva será o sujeito paciente. Por fim, temos que ter atenção com o verbo. Ele deve se manter no mesmo tempo e modo. Devorou está no pretérito perfeito do indicativo. Portanto, a locução verbal que constitui a voz passiva analítica deve estar também no pretérito perfeito do indicativo. Foi devorado, ok? Voz reflexiva. O sujeito é agente e paciente da ação verbal. A voz reflexiva é formada pelos verbos pronominais. Jair se cortou. Jair realiza e sofre a ação de se cortar. Reparem a presença do pronome se, característico da voz reflexiva. Existem os verbos essencialmente pronominais e os acidentalmente pronominais. Os essencialmente pronominais são intrinsecamente reflexivos e sempre são acompanhados pelo pronome oblíquo. Este pronome oblíquo não possui função sintática, pessoal. É apenas parte integrante do verbo. Vejamos os exemplos de verbos essencialmente pronominais. Abster-se, atrever-se, queixar-se, suicidar-se e muitos outros. Tentem empregar esses verbos sem o pronomezinho se. Vejam que não é possível. Por isso o pronome é considerado parte integrante do verbo. Os dois sempre andam juntos. Verbos acidentalmente pronominais não são necessariamente pronominais. A reflexibilidade é acidental. Eu me cortei. O pronome me é objeto direto e indica que eu realizei e sofri a ação de cortar. Mas o verbo cortar pode ser empregado sem ser de forma reflexiva. Eu cortei o papel. Esse é o ponto, ele não é obrigatoriamente reflexivo. Ele se aproximou do castelo. Novamente, o pronome aqui, objeto direto, indica reflexibilidade. Porém, ela é acidental, pois o verbo aproximar não é obrigatoriamente reflexivo. Ele aproximou os convidados. Seguindo para o último tópico de nossa aula, vamos ver a voz neutra. A voz neutra ocorre com verbos de ligação, pois esses verbos expressam estado e não uma ação propriamente dita. Leônidas era espartano. Os deuses ficaram furiosos. Não faz muito sentido aplicar a esses exemplos os conceitos de agente e paciente. Os verbos impessoais também pertencem à voz neutra, pois eles não têm sujeito. Feito! Fechamos os verbos. Esta aula foi apenas uma introdução, pessoal. Para realmente fixar o conteúdo e ficar craque no emprego dos verbos, é preciso fazer vários exercícios, muitos exercícios. Conhecer as flexões dos principais verbos, conhecer as exceções, as especificidades de alguns verbos. Tudo isso é muito importante
e somente com muito trabalho conseguiremos bons resultados. Até a próxima aula!